E você já andou na BR-364? Hoje, nessa aula, nós estamos vendo a saga que foi construir a BR-364. E agora eu trago para vocês a revisão dessa aula e a atividade dela. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de número 21.2, falando sobre a abertura da BR-364 aí. Nós vamos ver que a rodovia da Amazonas-Mato Grosso, ela primeiramente foi chamada Amazonas-Mato Grosso, porque ela ligava Porto Velho, que pertencia ao estado do Amazonas, até Mato Grosso, até Cuiabá, pertencente ao estado de Mato Grosso, tá bom? Então ela era chamada de Amazonas-Mato Grosso. Era uma rodovia já pensada por Roquete Pinto, lá em 1916, quando ele esteve por aqui, na Expedição Rondon. Juscelino Kubitschek também. Juscelino Kubitschek vai idealizar a abertura dessa BR. Juscelino Kubitschek, quando chega aqui em Vilhena, ele vai derrubar a última samambeira como simbologia. A Luiz Ferreira tenta construir essa estrada ainda na década de 40, 30, 40 ali, quando ele era diretor da Estrada de Ferro Madureira-Mamoré e depois se torna o primeiro governador do território federal do Guaporé, mas não consegue. E paralela, que seria essa rodovia, seria paralela à linha telegráfica feita por quem? Por Rondon, Cândido Mariano da Silva Rondon, certo? Depois dessa rodovia, ela foi chamada de Brasília-Acre, porque ela iria ligar o Distrito Federal até o Acre. Aí ela começa a receber o número 0 na frente, 029, porque toda a BR que sai de Brasília recebe esse número de 0. Mas, em 15 de março de 1960, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, ele assina o decreto 47933. E aí, dentro daquele mesmo ano, já se tem concluído mais ou menos o trecho dela. A Camargo Corrêa vai ser contratada para construir essa BR, e aí ela vai do sudeste ao noroeste. Chegada do Quinto Beck. O Quinto Beck, quando ele chega aqui, em 1966, é criado o Quinto Beck, fica completa a ligação entre Cuiabá e Porto Velho. Ele chega aqui em 1964. O Quinto Beck é criado aqui e Cuiabá, Porto Velho, fica ligado através do trabalho realizado justamente pelo Quinto Beck. Agora, mantê-lo em condições satisfatórias era uma missão do Quinto Beck, mas ele tem uma missão cruel. Já que nós vamos ter BR, vamos extinguir a estrada de ferro Madureira-Mamoré. Tanto é que em 1972 vai ser extinta a estrada de ferro Madeira-Mamoré e ela vai ser vendida como sucata. Jorge Teixeira que vai salvar ela depois. A chegada do Quinto Beck teve visível transformação no território para a cidade de Porto Velho. Tá certo? Então, vem cá comigo. Vocês agora releiam esta aula toda, vejam como é que se dá o processo da construção. Além da BR-364, nós vamos ter a abertura da 429, tem até um documentário que eu pedi para vocês assistirem, que era na trilha do Jurueu-Uauau, que mostra o impacto com os povos indígenas da abertura dessas BR, da 439, a 425, a 435, todas elas causaram um grande impacto social e ambiental, mas que são necessárias para escoar os produtos, só que precisava ter uma fiscalização maior para que não houvesse tanto desmatamento como houve na margem dessas BR. Faça atividade que eu já volto com vocês. E aí, a atividade, como era que estava? Estava fácil, difícil? Estava aguardando vocês aqui voltarem da atividade. BR-364. Projeto de integração na Amazônia. No governo militar tinha um lema chamado integrar para não entregar. Sabe o que significa isso? Que eles queriam integrar a Amazônia para que os estrangeiros não viessem e tomassem a Amazônia. Então seria integrar a Amazônia ao restante do país
para não entregar ela para os estrangeiros. Começa uma política de abertura de BRs. Durante a década de 60 e 70, nós vamos ter várias BRs sendo abertas aqui na Amazônia. Nós temos a BR 364, que era 029. Nós temos a BR 319, a BR Álvaro Maia, conhecida também, que liga Porto Velho a Manaus. Nós temos a BR Transamazônica, já ouviram falar na Transamazônica? A 235, Transamazônica. Transamazônica sai daqui de Lábrea, vai até o Nordeste brasileiro, a Transamazônica. Atravessa toda essa região, atravessa o Pará ali e vai-se embora. Nunca ouviram falar na Transamazônica? Fazia parte dessa integração. Juscelino Kubitschek faz Belém-Brasília, ligando o extremo norte do Brasil, a capital do Brasil que ele tinha criado. E nós temos outras BRs, a Polo Noroeste, que era um projeto grandioso para ligar lá em cima, ocupar toda a fronteira brasileira. Era um projeto grandioso, projeto este que a gente só vê em comparação ao século XVIII, quando nós tivemos a construção de fortificações nos rios da Amazônia. Agora, a ocupação seria feita por BR. Então, projeto esse que vai estar presente na nossa sociedade, no nosso meio. E vai ter diretamente um impacto positivo e impactos negativos. Tudo traz um impacto positivo e negativo. Vamos lá na questão número 1. Olha a questão número 1. A rodovia 364, imaginada por Roquete Pinto em 1916, tornou-se realidade durante o governo de Juscelino Kubitschek, que governava o território e quem governava o território federal do Guaporé quem era que governava o território federal do Guaporé durante esse período de Juscelino Kubitschek? Aloysio Ferreira? Jorge Teixeira de Oliveira? Enio Pinheiro? Doutor Enio Pinheiro, será? Paulo Nunes Leal? Ou era o Percival Farquhar? Qual vocês acham aí? Quem era que governava o território federal do Guaporé durante esse período? Hein? Quem era? Pessoal, vem cá comigo. Aloysio Ferreira vai ser o primeiro governador do território federal do Guaporé. Em 1943, ele se torna o primeiro governador do território federal do Guaporé. O governo dele vai acabar em 45, quando nós temos a nomeação por Eurico Gaspar Dutra, que era presidente do Brasil. Ele vai nomear o sobrinho do Rondon para ser governador do território federal do Guaporé. Eu estou falando de quem? Rondon é Cândido Mariano da Silva Rondon. Quem é o sobrinho dele? Quem sabe aí o sobrinho dele? É o nome de uma escola aqui. Também de nome Rondon a escola. Alguém sabe? Já falo para vocês. Jorge Teixeira vem ser governador, mas o último governador do território federal do Guaporé. Então nós temos Aloysio Ferreira, primeiro governador, Joaquim Vicente Rondon, já falei, deu spoiler para vocês, sem querer eu falei. Joaquim Vicente Rondon é o segundo governador. Aí vai passando governadores, sendo nomeados, até que chega um engenheiro militar chamado Paulo Nunes Leal. Era Paulo Nunes Leal que estava no governo do território federal do Guaporé, que depois, em 1962, vai virar território federal
desculpa, em 56, ele vira território federal de Rondônia. E quem estava governando o Brasil naquele momento, 50 anos e 5, era Juscelino Kubitschek. E aqui, na tela para vocês, aqui quem governava era Paulo Nunes Leal. Deu branco. Deu branco. Paulo Nunes Leal. 15 de março de 1960. Aqui já era território federal de Rondônia, não era mais território federal do Guaporé, porque em 1956 o território federal do Guaporé se transformou em território federal de Rondônia. Então, em 15 de março de 1960, o presidente da República criou, através do decreto 47.933, a Comissão Especial de Construção da Rodovia, onde as obras seriam concluídas em 10 de dezembro daquele ano, sendo somente inaugurada em 13 de janeiro de 1961. Quem era o presidente da República aí? O presidente da República ele foi conhecido por duas letras. J.K. Juscelino Kubitschek. Aí nós temos, inaugurado em 3 de janeiro, era a Mato Grosso, Acre, Cuiabá, Acre, Brasília, Acre, Mato Grosso, Belém, Belém, Brasília, qual seria? Quando nós tivemos o início da construção da rodovia, se pensava em ligar ela lá de Brasília, de Mato Grosso ali, de Brasília, ela iria atravessar por Rondônia e iria até o Acre. A BR na década de 60, que ela já tinha sido chamada anteriormente de Cuiabá a Amazonas, Mato Grosso ao Amazonas, agora ela se chamava Brasília-Acre. Não tinha Belém-Brasília, agora tinha Brasília-Acre. Porque ele ia ligar a capital do Brasil até o estado do Acre, que era o estado mais longe do Brasil. Então, o nome dela agora, nesse ano, na tela para vocês, era justamente Brasília-Acre. A comissão especial, onde as obras seriam concluídas em 10 de dezembro daquele ano, sendo somente inaugurada em 13 de janeiro de 61. Era a BR Brasília-Acre. Tá certo? Por isso que o nome dela, o número dela era 029. Porque toda rodovia que começa em Brasília, ela recebe o número 0 na frente. A construção da BR-364 esteve a cargo da empreiteira que se estendeu dentro do território de Rondônia no sentido sudoeste-noroeste. Quem é essa empreiteira que o texto nos fala? Quem é? Seria a empreiteira Camargo Correia? Seria a empreiteira Queiroz Galvão? A Queiroz Galvão ela é muito presente na 319, que liga Porto Velho a Manaus. Seria a empreiteira Odebrecht? Andrade Gutierrez? Galvão Engenharia? Qual era o nome da empreiteira contratada? O governo federal não tinha maquinário suficiente para construir uma BR. Ele necessitava de empreiteiras grandiosas, multinacionais, transnacionais, que tivesse já todos os equipamentos e ele só pagasse pelo serviço. É a função dessas empreiteiras. Porque para o governo adquirir o equipamento, como ele adquiriu alguns para o Quinto BEC, não era suficiente para construir essa rodovia. A que vai construir
Belém, Brasília, é a nova prova que vai construir Belém, Brasília. E aí nós temos várias empreiteiras construindo, empresas construindo BR pelo Brasil. Aqui era um sobrenome de uma família chamada Camargo Correia, que constrói essa empreiteira aí, que constrói a BR-364. A partir de 1966, o trecho entre Cuiabá e Porto Velho foi concluído, através dos trabalhos realizados pelo 5º BEC, Batalhão de Engenharia e Construção. Qual foi o outro trabalho incumbido que o 5º BEC, incumbido ao 5º BEC em Porto Velho? É um trabalho muito triste. Me entristeceu muito quando eu comecei a estudar que o 5º BEC tinha essa missão. Qual foi? Abrir a BR-319 ligando Porto Velho a Manaus. Reativar a lendária estrada de ferro Madeira-Mamoré, considerada uma viável via de acesso a Guajará-Mirim. Reconstruir, será que ela era viável para o 5º BEC? Reconstruir os bairros do centro de Porto Velho. Ele tinha essa função de reconstruir. Duplicar a BR-364 no trecho que passa no estado de Rondônia? Ou extinguir a lendária estrada de ferro Madeira-Mamoré, considerada obsoleta e antieconômica? Se você trouxer um europeu para o Brasil e disser para ele, olha, devido a ter aberto essa BR, é extinta essa ferrovia. O europeu vai perguntar, mas por que extinguir a ferrovia? Porque na Europa, você anda com a BR e com a ferrovia ao lado, uma ao lado da outra. Uma não precisou extinguir a outra. E o Brasil tinha essa política de considerar as ferrovias obsoletas, ultrapassadas, antieconômicas. E quando eles abriram as BRs, que gerava queima de combustível, gerava divisas para o Estado, eles extinguiram as ferrovias. Várias ferrovias do Brasil foram extintas nesse período. Entre elas, a lendária estrada de ferro Madeira-Mamoré. Por isso que a resposta correta é a letra E. Extinguir a lendária estrada de ferro Madeira-Mamoré, considerada obsoleta e antieconômica. Meus queridos, nossa penúltima aula se encerra por aqui. A próxima aula eu venho já para nós nos despedirmos. Esse ano nós estamos encerrando esse ciclo de História de Rondônia. Já trabalhei com vocês História de Geral, agora voltei com vocês História de Rondônia. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado de trabalhar a nossa disciplina. E o momento interativo que eu ia colocar na aula de hoje, eu coloquei para a próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula nós já vamos fazer um momento interativo de revisão para avaliação de vocês. Então, eu quero a participação de todos. Até lá.